Fala galera, eu sou o Wesley Telurian, bem-vindos novamente ao canal Crossover. Lá no Diário de Escrita, uma live que acontece toda quinta-feira, estamos entrevistando cada um dos selecionados da antologia Curtos e Fantásticos, assim como eu estou resenhando cada conto também, aqui no canal. O meu conto, chamado Zugzwang, causou um frisson por algumas pessoas não terem entendido completamente. Sim, o desafio são 1000 palavras e tem muito detalhe que pode passar despercebido, porque o conto é e não é ao mesmo tempo complexo. Então segue agora o meu conto Zugzwang explicado. Dois jogadores de damas, no caso damistas, sempre disputaram partidas, mas aquela seria diferente. Era decisiva, era uma final. Um dos jogadores é o Nigaki, com as peças brancas. Este é o excêntrico. O outro é o Gibil, com as peças negras. Esse é o comportado. Além da suposta concentração, eles estranhamente usam táticas de distração que não se detêm a um papo descontraído. No caso, beira a ofensa de egos, algo proposital para tirar o oponente do sério. Com tantas partidas acumuladas, eles conhecem bastante um ao outro, então tem muito o que falar. Um policial é considerado como filho para Gibil, e Nigaki se usa desse laço para balancear a mente do rival. Nigaki toca em um assunto delicado sobre Gibil, confrontando com o fato do filho policial a ajudar Gibil no caso. Como ele sabe? Então o Gibil se apressou em jogar. Nigaki analisa o jogo de maneira bizarra, ora se arqueando sobre o tabuleiro, ora alinhando seus próprios olhos à mesa. A essa altura, Gibil já está pondo seu plano Zugzwang em prática. E Nigaki frisa algumas vezes que não tem escolha a não ser eliminar as peças do inimigo. Bem, ele deveria fazer isso, né? Mas estava fácil demais. Então, usando o argumento de filho também, Gibil confronta Nigaki falando sobre a filha dele, que é uma veterinária. Gibil não tira o dedo da pedra e a arrasta como se fosse um tabuleiro Ouija. Finalmente, Nigaki diz que as ações do oponente estão óbvias demais. É aí que a partida ganha um novo campo de visão, quando Nigaki se interrompe e convoca o árbitro, que não havia dado sinais de sua presença, mas que estava ali o tempo todo, acompanhando de longe. Enquanto o árbitro se aproximava, Nigaki se recusa a continuar o jogo e revela o que estava tramando desde o começo. Ele joga na cara de Gibil: olha, você despertou o seu próprio NPC, que no caso é um non-player, que é um personagem de jogo que não tem escolha, a não ser fazer aquilo para o qual foi programado, apesar de que os humanos têm a sensação de livre-arbítrio, então a palavra NPC não é exatamente literal, já que o controle não é de manipular o corpo, e sim a mente por meio de sensações e sentimentos. E disso é da onde vem a energia que eles usam para se alimentar. As acusações de Nigaki se misturam a 5 leis, regras, mandamentos, como quiser chamar, sobre aquele tipo de jogo de damas. Agora, além dos árbitros, seguranças se aproximavam, cada um vindo de uma direção. Agora podia se ver o tamanho do cenário. Era um salão a perder de vista, com incontáveis jogadores disputando uma partida final. O local era completamente monitorado por árbitros e outros olhos que a maioria desconhecia os donos. No caso, os olhos de quem financiava o jogo, os olhos do sistema. Nigaki decreta Gibil, sem mais Zugzwang. Que no caso é a tática que deixa o inimigo sem opções e toda a jogada que ele fizer vai acarretar em checkmate, no caso de xadrez, ou perda de material, tanto para xadrez quanto dama neste caso. Nesse caso, Gibil usava o Zugzwang invertido, que em vez de fazer o oponente perder material, ele se sacrificava. Ele via interesse em fazer isso, em perder as próprias pedras, já que a regra 1 era basicamente que suas pedras são armas. A cada pedra perdida era uma arma dispensada. Nigaki confessa que odeia o termo filho, e logo fica claro que esse termo é um nome tão adotado quanto aquele que é considerado um filho. Ou seja, o policial e a veterinária não são filhos dos jogadores de fato. De certa forma, Nigaki fingiu entrar no jogo de Gibil, ao ignorar que a veterinária foi chamada de sua filha. Por outro lado, Gibil chamava o policial de seu filho o tempo todo, ainda que qualquer um que ouvisse isso considerasse uma metáfora, ou uma ironia. Então, aquela ajuda que foi mencionada no começo da história, que Gibil deu ao filho policial, era de despertar ele, não permitindo que ele fosse controlado, fazendo então ele deixar de ser um NPC. Mas aí você me pergunta, despertar por quê? E qual é a vantagem de estar desperto? Regra 4.
o vencedor automaticamente mata o próprio humano e garante seu alimento, a energia ectoplasmática. Quando Gible entregou suas peças, ele entregou suas armas. Ele queria salvar seu humano. Se vencesse a partida, mataria o próprio policial, apesar de que garantiria o ectoplasma, que é o seu alimento. Mas ele preferiu rejeitar isso e salvar o humano. Bem, se eles falam dos humanos em terceira pessoa, a regra 5 entrega quem eles são. Regra 5 do jogo de damas Anunnaki. Despertar NPCs é o mesmo que banimento. Essa é a regra que revela qual raça eles são e a consequência que Gible deverá assumir. Gible não resiste à prisão, mas quer saber por que Nigak fez parte daquilo, já que ele venceria no final das contas, de um jeito ou de outro. Nigak então confessa que seria promovido às partidas de xadrez, em que seu ganho seria aumentado assustadoramente. As peças do jogo de damas são as pessoas comuns, enquanto as peças do jogo de xadrez são os políticos, a alta cúpula humana. Em momento algum a história menciona onde eles estão jogando, então podem estar fazendo isso na Terra ou fora dela, então fica a cargo da criatividade ou do que o leitor vai imaginar. E também em momento algum as características dos personagens são reveladas, até que de forma proposital. Primeiro porque o leitor acreditará que os jogadores são humanos, lá no começo. E no final, descobrirá que não. Segundo que tem pessoas que já sabem o que são Anunnakis e a palavra já vai remeter alguma coisa em sua mente. Mas cada um imagina de uma forma, apesar de que tudo leva a crer que eles eram negros, de onde teria vindo a fundação humana ou a origem das civilizações. A única descrição que surge é quando uma lágrima cai sobre a face escurecida de Gible, fazendo uma alusão aí à pele negra ou a qualquer outro tipo de pele escurecida que o leitor fizer, dando margem para ele poder imaginar o que bem quiser. Assim você poderá imaginar qualquer coisa, mas uma coisa eles não são: humanos. E o último motivador que fez Nigak entregar Gible é, além da energia dos humanos ser alimento, não é muito diferente do que nós, humanos, fazemos em abatedouros de animais. Então cada um estaria certo em seu ponto de vista, tanto os Anunnakis, porque eles estão se alimentando, e os humanos fazem a mesma coisa com animais. Então cada um estaria certo a partir do seu ponto de vista e daquilo que defende. No final das contas, Gible foi banido e Nigak foi promovido às disputas de xadrez. E assim ele abandona a veterinária, que nem sabia de sua existência, muito menos do controle. E logo ela receberia um novo pai, entre aspas, né? E continuaria sem saber também da existência dele. O policial recebeu a visita de um novo Anunnaki. Este estava travestido de luz, fingindo levar o bem, prometendo guiá-lo. Mas, mesmo o Anunnaki anterior tendo sido banido, aquele outro que tentou ajudá-lo, uma única coisa é certa: o policial continua desperto. E é isso aí, galera. Vocês entenderam assim? Não? O que haviam entendido então? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tanto antes do vídeo quanto depois, em uma releitura. O e-book é de graça, são 4 páginas pequenas que você consegue ler em 10 minutos, então não tem desculpa. O link tá na descrição. E é isso aí, galera. Obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima. Falou!